Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo, a mais uma leitura do livro de Atos dos Apóstolos. Estamos neste projeto que nós denominamos como Alimente-se da Bíblia, aprendendo mais com a leitura da Palavra de Deus. Iniciamos esse projeto lendo o livro de Mateus. Por isso é importante que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações e que você visite lá no nosso canal a playlist do livro de Mateus, e que você possa ler todos os capítulos que nós lemos, meditamos, e também já baixe o caderno, está aqui o QR Code, para você estar anotando tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que o Espírito Santo nos deu a revelação. Agora nós estamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos. Também está aqui o QR Code, está aqui o modelo do caderno, para que você também possa baixar e possa estar preenchendo e tendo esse material em mãos para você poder estudar, reler, revisar tudo aquilo que nós estamos falando. Também quero pedir a você que deixe um like. Se você está gostando desses vídeos, dessa leitura da palavra, deixe ali um like, deixe um comentário. É muito importante para nós que você venha deixar um comentário. Também compartilhe com seus contatos, compartilhe com outras pessoas que você sabe que gostam da leitura da palavra, gostam de conhecer a palavra de Deus. O Salmo 119 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, nós estamos aqui trazendo luz para a sua vida, luz para o seu caminho. Quando você medita na palavra, você lê a palavra de Deus, ela se torna lâmpada para a sua vida. Por isso eu vejo a importância desse projeto de leitura da palavra de Deus. Hoje nós vamos ler o capítulo de número 18 do livro de Atos dos Apóstolos. E o capítulo 18, ele vem com dois assuntos. São eles, em Corinto, que vai do versículo 1 ao versículo 17, e também Priscila, Áquila e Apolo, que vai do 18 até o versículo 28. Provavelmente, este vídeo, nós vamos fazer apenas o primeiro assunto, para que ele fique ali com 25 minutos, 30 minutos no máximo, para não ficar muito cansativo, você assistir esse vídeo. Então, provavelmente, nós vamos dividi-lo em duas partes. Primeira parte desse primeiro vídeo, do capítulo 18, então, nós vamos ler o primeiro assunto, que é em Corinto, que vai do versículo 1 até o versículo 17. Convido você a me acompanhar em mais uma leitura do livro de Atos dos Apóstolos. Vamos lá. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios. Então, Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício, o justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Sendo Galo procônsul de Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo
ia começar a falar, Gaio disse aos judeus: se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas, visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então, todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galo não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Aqui nós vemos então Paulo agora dando continuidade à sua viagem missionária. E agora ele chega em Corinto. E ali ele vai encontrar, primeiramente, provisão. E segundo, Paulo conquista seguidores influentes, pessoas que ouviram a pregação e se converteram, creram na pregação de Paulo. Também, Paulo, apesar de encontrar pessoas que aceitam o Evangelho, ele também vai enfrentar uma grande oposição. E por último, aqui em Corinto, Paulo ele vai receber encorajamento do próprio Senhor Deus. A cidade de Corinto, ela era uma das cidades mais estratégicas que havia para o crescimento do reino de Deus. Por outro lado, Corinto também era conhecida por ser a mais depravada do Império Romano. Corinto também era um centro cosmopolita, ou seja, porque era um lugar que funcionava como ponto de encontro global. Em Corinto haviam 2 portos. Eu vou deixar aqui a foto deles para que você veja. O primeiro porto era Lecaeu, que ficava ao oeste. E o segundo porto era em Cencreia, que ficava agora a leste de Corinto. Então, devido a esses 2 portos que faziam as ligações marítimas, esse ponto, então, era um ponto de encontro global. Tudo passava por ali. Todas as mercadorias passavam por ali, os viajantes passavam por ali. Por isso, Corinto se tornava um ponto estratégico para o crescimento do Evangelho. Corinto também era muito conhecido pelo seu comércio, pela sua riqueza, pelo pluralismo religioso e também, infelizmente, era conhecido pela sua imoralidade desenfreada. E o que chama a nossa atenção aqui é que num ambiente como esse, o Espírito Santo ele leva Paulo a formar uma das mais importantes igrejas do Novo Testamento. Nós entendemos, então, que são os lugares mais improváveis que Deus usa para implantar o seu reino. Deus, ele trabalha dessa forma. Ele pega os lugares improváveis e naqueles lugares ele monta pontos estratégicos. Então, que nós venhamos entender como funciona a visão de Deus na implantação do seu reino. Lugares que muitas vezes nós achamos que não é propício, que nós achamos que não tem como montar uma igreja. É nesses lugares que Deus tem grandes projetos. Era em Corinto, um lugar de transição, um lugar de movimento, um lugar de pecado. Era nesse lugar que Deus tinha um grande projeto e um grande propósito. Quem sabe aí onde você está implantado, onde Deus plantou você, não é um grande lugar missionário, onde as dificuldades, onde os embates, eles estão aparecendo, são grandes. Então é nesses lugares que Deus tem grandes projetos. Não desanime, continue pregando, continue anunciando, porque com certeza, assim como Paulo, chegando em Corinto, ele foi poderosamente usado por Deus e ali ele implantou a igreja mais importante do Novo Testamento. E esse primeiro assunto nós vamos dividir em 4 partes, do versículo 1 ao versículo 17, 4 pontos bem distintos para nós entendermos e nós mastigarmos bem esse trecho da palavra. Primeiro ponto é a chegada e a provisão divina, que vai do verso 1 ao verso 4. Paulo, ao chegar em Corinto, ele chega sozinho e possivelmente sem nenhum recurso. E é nesse quadro que nós vamos ver agora a provisão de Deus sobre a vida do seu servo. Como nós lemos, o imperador Cláudio, ele havia decretado a expulsão dos judeus do território romano, ali por volta de 49 depois de Cristo. E é nessa ordem do imperador Cláudio que nós vamos ver entrando em cena agora Áquila e Priscila. Quem sabe para esse casal foi uma tragédia,
ter que largar tudo, ter que sair de Roma e voltar para Corinto. Mas nós vemos aqui a mão de Deus trabalhando. O que foi dificuldade para eles, o que foi uma tragédia para eles, foi, na verdade, um grande mover de Deus para prover na vida do seu servo, sabendo que Áquila e Priscila tinham a mesma profissão de Paulo, eram fazedores de tenda. Então agora Deus ele proporciona um meio para que eles saiam de Roma, eles vão até Corinto, aonde o servo de Deus estava chegando, para que ambos pudessem ajudar Paulo a se sustentar naquele período. Então eu vejo aqui a provisão de Deus. Deus jamais abandona os seus servos. Deus jamais abandona aqueles que levam a preciosa semente andando, chorando. Deus ele sempre irá suprir a necessidade. Então não se preocupe se você leva a palavra de Deus, se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, e você está passando por momentos de dificuldade, momentos de aperto. Não desanime, continue crendo. Deus, assim como Ele fez na vida de Paulo, eu declaro, Ele vai fazer na sua vida, Ele vai prover, Ele vai levantar pessoas, Ele vai criar situações para que a provisão venha chegar até a sua vida. Então, continue firme, continue pregando e deixa que Deus Ele vai providenciar o sustento para a sua caminhada. E mais uma vez também vemos Paulo seguindo a mesma visão missionária. Ir sempre à sinagoga, pregar aos judeus, pregar aos gregos que ali estavam, que já eram simpatizantes da palavra, para depois ir até os gentios anunciar a Cristo. O segundo ponto desse primeiro assunto está do versículo 5 ao versículo 8, que é o ponto de virada e a oposição à pregação de Paulo. Com a chegada de Silas e Timóteo ali em Corinto, que eles estavam na Macedônia e foram para Corinto, houve uma mudança no cotidiano de Paulo. Provavelmente, eles trouxeram não só boas notícias da Macedônia, mas também trouxeram suporte financeiro para a obra missionária. E o que nós vemos em 2 Coríntios 11, 9, onde Paulo vai fazer menção a esse momento de Atos 18. Vamos ver o que diz 2 Coríntios 11, 9. Vai dizer assim: quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém. Ou seja, Áquila e Priscila me sustentaram, me ajudaram, eu trabalhei fazendo tenda. E ele continua: pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, os irmãos Sila e Timóteo, supriram aquilo de que eu necessitava. Ou seja, eles trouxeram sustento, suporte financeiro para Paulo. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Então aqui Paulo está explicando, na segunda carta a Coríntios, esse momento, quando Silas e Timóteo eles vêm da Macedônia, trazendo boas notícias, trazendo relato do que eles fizeram lá, mas também trazendo suporte financeiro para a missão de Paulo. Então aqui ele diz: quando eu cheguei em Corinto, eu fui sustentado, eu trabalhei junto com Áquila e Priscila, fabricando tendas, mas quando eles chegaram, trouxeram suporte. Então ele mudou o cotidiano. A partir daquele momento, Paulo, então agora ele se dedica exclusivamente à pregação do Evangelho. Muitas pessoas aceitaram a Cristo, aceitaram a pregação, mas também houve retaliação, houve pessoas que foram negativas em relação ao recebimento do Evangelho. E para essas pessoas, esses judeus que não aceitaram o Evangelho, Paulo ele dá uma resposta, diz: olha, sacudi as minhas vestes, significa o fim da sua responsabilidade sobre a vida daqueles judeus. E a sua declaração, seja o vosso sangue sobre a vossa cabeça, ele está embasado naquilo que o profeta Ezequiel falou em Ezequiel 33:4, quando ele disse assim: então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e tirar a sua vida, ele será culpado da sua própria morte. Em outras versões, e o seu sangue será sobre a sua cabeça.
Ezequiel, ele estava falando, né, se alguém não der atenção, né, ao toque da trombeta, ou seja, ao anúncio que está sendo dado, à palavra que está sendo dita, ao recado que está querendo ser transmitido, se alguém não der atenção e vier a espada e essa pessoa morrer, ela vai ser culpada. Então, quando Paulo diz assim, que o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, Paulo está dizendo, a minha parte eu fiz, eu anunciei, eu preguei a Cristo, eu preguei o Evangelho. Se vocês não aceitarem e vierem a morrer e perderem a salvação, a culpa é de vocês, eu estou livre do sangue de vocês. Então, isso vale para os nossos dias de hoje. O nosso papel é pregar o Evangelho. O nosso papel é anunciar a Cristo, é tocar a trombeta da salvação, a trombeta do Evangelho. E se as pessoas não atentarem, como diz aqui a palavra, se as pessoas não derem atenção à advertência da mensagem, queridos, nós estamos limpos do sangue dessas pessoas. Nós não temos mais a responsabilidade sobre estas almas, porque nós pregamos o Evangelho e eles não quiseram ouvir. Foi isso que Paulo fez, é isso que acontece nos nossos dias. Agora, se nós nos calarmos e as pessoas morrerem, aí sim nós vamos ter um peso de responsabilidade. Por isso, Paulo diz, é tempo de pregar, a tempo e a fora de tempo. Nós temos que anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, para que não venhamos ter culpa sobre o sangue dessas pessoas. Eles têm que tomar uma decisão, e a decisão vai ser tomada quando nós pregarmos o Evangelho e estarmos isentos de qualquer outra responsabilidade. Então, a partir daquele momento, Paulo ele muda o foco. Então, a partir daquele momento, agora o seu foco vira totalmente para os gentios. A primeira parte da sua estratégia foi cumprida. Ele foi na sinagoga, pregou os judeus, pregou os gregos, e se não houve aceitação, a parte dele ele fez. Agora, então, ele vai para a segunda fase da sua estratégia. Ele deixa a sinagoga e ele vai agora exclusivamente pregar aos gentios. Esse texto ele vai nos mostrar a conversão de dois personagens que ocupavam cargos importantes, eram chefes da sinagoga. Primeiro era Crispo, que era chefe da sinagoga. Ele e toda a sua casa se converteram ao Senhor. Como foi importante a conversão de Cristo? Porque diz a palavra que por meio desta conversão, as pessoas aceitaram a Jesus, ou seja, Crispo se converteu. Ele tinha influência como líder da sinagoga. Então as pessoas viam Crispo agora convertido a Cristo, e ele pregando a Cristo, falando do amor de Cristo, o que Cristo fez na vida dele. Muitas pessoas, diz o texto, muitas pessoas que o ouviram, creram e foram batizadas. Olha que coisa maravilhosa. Crispo se converteu, toda a sua casa se converteu, e o testemunho de Cristo fez com que muitas outras pessoas ouvissem o Evangelho, crescem e fossem batizadas. Então, essa é o primeiro personagem. O segundo personagem importante que se converteu foi Sóstenes, que foi o substituto de Crispo. Crispo se converteu, ele saiu da liderança, da sinagoga. Entrou Sóstenes, só porque Sóstenes também, ouvindo o Evangelho pela boca de Paulo, ele também se converte. E o próprio Paulo o descreve como irmão em Cristo. Ali em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e 2, vai dizer assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Coríntios, e ao irmão Sóstenes, ou seja, Sóstenes, ele também foi convertido ao Evangelho. Por isso nós vamos ver mais na frente que Sóstenes ele foi espancado pelas pessoas diante do Sinédrio, porque ele também se convertera a Cristo. Mais um que começa, desde o começo da sua conversão, a sentir o peso do discipulado, a sentir o peso do que é servir a Jesus Cristo. A oposição se levantou a ele, e nem por isso ele deixou de servir a Cristo. Então, Sóstenes, ele experimenta no início da sua conversão o preço que é andar com Cristo. O terceiro ponto desse primeiro assunto vai do versículo 9 ao versículo 11, que é a visão de encorajamento do Senhor para Paulo.
mesmo com esses frutos iniciais maravilhosos, Cristo, Sóstenes, né, muitas outras pessoas, o perigo era real, a pressão era grande. E Paulo, como ser humano, ele sentia medo, até porque Paulo já tinha passado por muitas experiências negativas. Paulo já havia sido espancado, apedrejado, injuriado. Então, Paulo, ele sentia esse medo. Será que vai acontecer de novo? Será que eu vou ser apedrejado de novo? Será que eu vou morrer? Essas perseguições, será que vão vir sobre a minha vida de novo? E diante desse quadro, diante, quem sabe, desse temor, desse medo que Paulo tinha no coração, né, da pressão que ele estava passando, o próprio Senhor Jesus vem e faz agora uma declaração para ele. E essas promessas de encorajamento que Jesus dá para ele, vai do versículo 9 ao versículo 10. Então, primeiro, essa declaração de Jesus começa um comando contra o medo. Jesus olha para ele e diz: não tenhas medo, fale e não se cale. Então, Jesus para Paulo, não tenhas medo. Jesus sondando o coração do seu servo, assim como ele sonda o meu, como ele sonda o seu coração, ele encontrou no coração de Paulo um medo, aquela sementinha de medo querendo nascer. Então o Senhor diz para ele: Paulo, não tenhas medo, não se cale, fale. Queridos, essa é a palavra de Jesus para nós hoje. Não tenhas medo da oposição, não tenhas medo dos levantes desse mundo. Fale e não se cale. A ordem do Senhor é a perseverança na proclamação do Evangelho. Segundo ponto dessa palavra, dessa promessa, é a promessa divina do Senhor, para que Paulo não se esquecesse. Ele diz assim: não tenhas medo. Por quê? Porque eu estou com você. Lembra o Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Então Jesus fala para Paulo: Paulo, não tenhas medo, porque eu estou com você. A mesma promessa feita a Moisés, a Josué, aos profetas, feita aos discípulos, a mesma promessa: eu estou com você. E essa promessa Jesus fez lá em Mateus 28, 20, quando ele diz assim: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então não temas, não tenha medo, o Senhor está contigo. O Senhor sempre estará junto com você. Então não tenhas medo, o maior está conosco. Em seguida, o Senhor fala sobre a promessa da proteção, onde ele diz assim: ninguém porá a mão em você para lhe fazer mal algum. O que nós precisamos entender é que a promessa aqui não era que haveria ausência de perseguição. Não, mas a promessa era: pode até ter perseguição, mas ninguém vai colocar a mão em você. Ninguém vai fazer mal para você. Então muitas pessoas acham que quando Deus promete isso, quando Deus fala, que ninguém vai lhe fazer mal, quer dizer, não vai ter luta, não vai ter provação, não vai ter perseguição. Não, não entenda isso. Ele mesmo falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então o Senhor diz assim: Paulo, não temas, eu estou contigo. Ninguém vai colocar a mão em você para fazer mal. Ou seja, você vai até passar por perseguições, mas não temas, porque elas não vão prejudicar você. E por último, vem a promessa de um fruto glorioso. Olha o que o Senhor diz: pois tem muita gente nesta cidade. Havia um propósito de Deus para que Paulo não fosse atingido, para que Paulo não sofresse. Deus tinha um propósito de salvar muitas pessoas por intermédio da ação de Paulo, por intermédio da vida desse servo. Queridos, Deus tem propósito na nossa vida. Deus tem almas, muitas almas, para alcançar na nossa cidade, no nosso bairro. Então, Deus, ele lança essa promessa de segurança sobre a nossa vida, dizendo: olha, ninguém vai tocar em você, ninguém vai te fazer mal. Por quê? Porque através da sua vida eu tenho muitas almas para alcançar.
Então, descruze os braços, comece a trabalhar, comece a pregar o Evangelho, comece a anunciar o Evangelho, porque através da sua vida, Deus tem muitas almas para alcançar aí aonde você está implantado. E o quarto ponto desse primeiro assunto vai do versículo 12 até o último versículo 17, que é o confronto diante do tribunal. Aqui a promessa de cuidado, de proteção do Senhor é colocada à prova. Deus mostra como Ele cuida daqueles a quem Ele promete. Eu vejo aqui um grande livramento, o poder de Deus agindo em prol do seu servo. Deus, ele está no controle de tudo, até mesmo nas decisões dos governantes, daqueles que estão no comando do mundo secular. Deus, ele usa até mesmo essas autoridades seculares para proteger o seu servo. Foi assim com o procônsul. Ele mesmo determinou que não faria mal. Ele decidiu, eu não vou acusar nenhum deles. É coisas de vocês, eu não vou acusar. Eu vou liberá-los. Deus usando a decisão de um governante secular para livrar o seu servo. Então não temos do que temer. Deus usa do seu poder, Deus usa da sua onipotência para usar até mesmo autoridades seculares para agirem em prol daqueles que fazem a sua vontade, aqueles que estão levando a preciosa semente. Então não temas, continue firmes, continue fazendo a obra de Deus, porque com certeza Deus ele tem grandes obras para fazer. Então Paulo, aqui em Corinto, ele tem todas essas experiências. Ele experimenta o sustento poderoso da parte de Deus. Ele vê pessoas influentes aceitando o Evangelho, também passa por perseguição e recebe o encorajamento divino. Tudo isso nesse primeiro assunto. Então eu quero parar aqui esse vídeo, nesse primeiro assunto, para que não fique muito longo, muito extenso, para que você possa assistir, reassistir e anotar tudo aquilo que nós falamos aqui e até aquilo que Deus está falando com você, revelando para você, para que você possa usar de maneira poderosa tudo que foi falado. E quero lembrar você, inscreva-se no canal, ative as notificações, porque o próximo vídeo será a continuação do capítulo 18. Não perca, Deus tem grandes revelações para falar através dessa palavra. Lembrando que a palavra é lâmpada para os nossos pés. Eu quero deixar aqui no final o link da pregação do pastor Joel, onde ele fala sobre isso, sobre a palavra como lâmpada para os nossos pés. Assista e seja edificado por este vídeo, por esta pregação. Amém? Então, no próximo vídeo, vamos estar dando continuidade ao capítulo 18 do livro de Atos dos Apóstolos. Até lá e Deus te abençoe.